forma os valores que temos e recebemos e a cultura podem fazer diferença na superação da pandemia? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meu convidado é o jornalista correspondente que mora em Boston, nos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Muito bem-vindo, Eliseu. Oi, Dani! Que alegria estar aqui no Educação pela primeira vez. Fiquei muito feliz quando recebi o teu convite e é com a mesma alegria que hoje eu participo desse programa tão querido. Obrigada, Eliseu. Eu que agradeço pela presença. Você mora nos Estados Unidos, em Boston, longe da sua família. Como é que tem sido lidar com isso, tendo em vista a pandemia? Dani, vou te falar, não tem sido fácil nesse período de pandemia viver a um oceano, literalmente, de distância da minha família, dos meus amigos, dos lugares onde cresci e por onde andei por boa parte da minha vida, pela maior parte da minha vida. Eu tenho lidado, ou tentado lidar, de uma maneira muito honesta comigo. Tem dias que eu tô bem e eu entendo que eu tô bem e vou aproveitar aquele dia. Tem dias que eu estou mal e eu também entendo que há dias maus e que a gente precisa vivê-los e se entender e entender como eles acontecem dentro da gente. E eu tenho aproveitado todos esses dias, os bons e os maus, para crescer, aprender, evoluir mentalmente, espiritualmente, academicamente. Eu tenho lido muito, assistido muitos documentários, aproveitado para colocar as séries em dia, né? Tanta gente aí falando dos muitos seriados disponíveis na internet, então tenho aproveitado também para me atualizar um pouquinho de cada um deles e claro, me cuidar, né? Cuidar mentalmente, entender esse momento. Eu moro sozinho aqui nos Estados Unidos, como você disse, eu não tenho família, eu também tenho pouquíssimos amigos aqui, vim para cá, trabalho, então eu acabei ficando um pouco mais solitário nesse período de quarentena, mas tem uma coisa que aconteceu que eu achei bacana até, foi a questão da interatividade através dos muitos aplicativos. Eu mantive contato nesse período de quarentena com muita gente. Então eu assisti filme em grupo, eu assisti palestras, eu aproveitei para fazer curso. Então assim, foi um período sozinho fisicamente e acompanhado de todas as outras formas possíveis. Com certeza, é importante a gente conhecer os nossos limites e se aceitar. Como é que você acha que a educação que você recebeu está te ajudando a lidar com esse momento? Nossa, como a educação que eu recebi me ajudou a lidar com esse momento, eu acho que não ajudou, de ser muito sincero, porque nós não fomos preparados, pelo menos não a minha geração, para lidar com uma pandemia. Nós nunca imaginávamos que isso seria possível. Sempre passou longe, muito distante dos meus pensamentos, que eu faria parte de um momento tão triste, crítico da história da humanidade como foi a pandemia do Covid-19. O que eu acho que talvez tenha contribuído, e aí na parte da educação, tenha sido o meu desejo, o meu prazer em ler, por exemplo, que me fez ler mais livros. Eu sou um cara que gosta muito de história. Essa matéria sempre foi a que mais me interessou desde os tempos de menino na escola. Então eu acabei assistindo muitos documentários sobre os mais diferentes tempos da história da humanidade. Isso também foi muito bacana. Agora, uma educação focada em como lidar com um problema seu ou conjunto, isso eu acho que não fui preparado. E digo mais, eu acho que a minha geração não foi preparada. Nesse sentido não, mas os seus gostos, os seus valores, o que você aprendeu em casa, com certeza estão te ajudando a lidar com esse momento. Você acha que o jornalismo tem uma função didática nessa pandemia? Sim, Dani, eu acho que o jornalismo sim tem uma função didática nesse momento. Se não fosse o jornalismo, os jornalistas, o mundo não teria tomado conhecimento das proporções do Covid-19, por exemplo. O mundo não teria se conscientizado dessa pandemia. Só as informações que um passa para o outro, através agora da internet, do telefone, da carta, do e-mail, que seja, não são suficientes para carimbar, digamos assim, uma posição oficial
né? Essa cobrança, essa apuração, desde sempre é feita pelo jornalismo, pelos jornalistas. Então eu acho que a nossa função foi muito bem cumprida nesse momento. Algumas pessoas ficaram com ódio de nós jornalistas, o que é completamente passível de entendimento, porque é aquela história, a gente noticia. E eu sempre tenho até tentado, através das minhas redes sociais, esclarecer isso para as pessoas. Jornalismo anda lado a lado com a credibilidade, com a apuração correta da notícia. Às vezes a maneira como eu te passo é que você pode não gostar. Você troca de canal, compra outro jornal, acessa outro site, não precisa atacar o jornalismo. Vai naquele veículo que você não gosta e diga, olha, eu não gosto desse tipo de abordagem, eu prefiro ali o outro. Mas a nossa função didática sim foi feita nesse período de pandemia principalmente. E tem outro detalhe, ninguém gosta de receber notícia ruim, mas infelizmente muitas vezes a gente precisa fazer isso. Qual é a principal lição que você está tirando desse momento? Eu acho que a lição que eu tirei desse momento de pandemia, Dani, foi humanitária, sabe? Aquela coisa de vamos crescer como seres humanos, vamos evoluir como seres humanos, espiritualmente também, né? Porque eu acho que uma coisa acaba estando ligada à outra de alguma forma. Aquela coisa de olhar para o lado, de ver que você tem vizinho. Aqui no meu condomínio, por exemplo, onde eu moro, eu mandei mensagens pelo aplicativo que a gente se comunica aqui, dizendo, olha, se você está no grupo de risco, não pode sair, me manda por aqui a sua lista do mercado, eu vou lá, faço as compras, deixo na sua porta, você não precisa sair de casa, eu faço isso para você, porque como jornalista, eu estava saindo para gravar, eu já estava no grupo de risco de quem estava na rua, então não me custava fazer isso. Mas eu já tinha feito isso antes? Não. Já tinha o hábito de fazer isso? Não. Então a gente aprendeu a olhar mais para o outro, daquela história, eu tô bem, mas eu posso ser assintomático se eu pegar a Covid-19, então eu não vou para a rua porque eu posso passar para alguém, que vai passar para alguém, que a outra pessoa ali na frente vai morrer, sabe? A gente começou a perceber que o nosso mundo, ele é uma comunidade, e não é algo onde só eu vivo, só eu sei, e eu tô aqui isolado. Não. Mesmo dentro da minha casa eu tinha uma função social, eu e todos nós, obviamente. Então a lição que eu tirei foi essa. Somos uma grande aldeia, sim, e nesse momento de pandemia isso ficou mais do que provado. Concordo com você em gênero, número e grau. Agora, Eliseu, uma coisa é a gente ouvir dizer, ler, outra coisa é a gente vivenciar. Quais são as principais diferenças na educação entre brasileiros e americanos que podem ser decisivas na superação dessa pandemia? Ô Dani, sinceramente, o povo americano, ele é mais educado, né? Do ponto de vista de dar o espaço para o outro, de não esbarrar com as pessoas na rua, né? Eles são mais educados nesse quesito. Tudo tem um por favor, dá licença, você poderia, será que você me ajudaria? Eu particularmente gosto muito disso. No Brasil a gente fala muito mais de vamos lá, faz isso comigo, faz aquilo, eu tô mandando, né? Mas as nossas histórias de colonização também foram bem diferentes e influenciam muito nisso aí. Eu acho que tem uma diferença sim, que teve uma diferença desde sempre na educação dos brasileiros e dos americanos e que foi sim decisiva de alguma forma. Eu acho que aqui nos Estados Unidos a gente aderiu muito mais essa questão do distanciamento social, a questão do cuidado comunitário do que aí no Brasil. Por exemplo, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, o Brasil está atingindo o pico, ou aquilo que seria o pico da pandemia por aí. E as pessoas estão na rua, estão na praia, estão vivendo suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Aqui não. Aqui as comunidades regionais, os estados tiveram picos diferentes e todo mundo, pelo menos a gente pode falar de uma maneira geral, respeitou muito. Aqui em Boston, eu não via ninguém passando na rua. Pandemia, todo mundo dentro de casa. Todo mundo dentro de casa. Agora voltou a abrir. Beleza, vamos pra rua. Mas não pode ficar todo mundo junto. São grupos pequenos. Ok, não tem problema. Não, vamos pra rua, mas não vamos em grupos grandes. No Brasil, eu não tenho visto um respeito disso, não. Pelo menos não de uma maneira que tenha sido divulgada aí pelos grandes veículos, pela grande mídia de uma maneira geral. Infelizmente é verdade. Qual o principal exemplo que você pode citar de falta de educação nesse momento que você percebeu ao cobrir as suas matérias? Caso de falta de educação aqui... para ser muito honesto, eu não me recordo de um caso assim que tenha saltado aos meus olhos, me chamado a atenção.
Eu acredito que tenha algo que talvez se encaixe como resposta nisso aí, Dani, que é o seguinte, um pouquinho depois aí de tudo que a gente estava vivendo da pandemia, aconteceram aqui nos Estados Unidos algumas manifestações por conta da morte do George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um agente da polícia de Minnesota no pescoço, com o joelho, até a morte, e desencadeou uma revolta muito grande por aqui. E nesse momento me preocupou, porque eu vi multidões nas ruas, muita gente, obviamente, com máscara, com luva, mas era impossível manter o distanciamento social. Então, aquela coisa do suor, de você falar, né? E aí sai ali a saliva e tal. Então, ali me empolgou. Tanto que uma semana depois dessas manifestações e tal, teve registro de aumento em algumas cidades do número de casos de pessoas que testaram positivo ao Covid. E aí, agora, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, o grande questionamento é: será que esse aumento no número de casos nesses lugares específicos tem a ver com as manifestações? Bom, eu acredito que sim, porque pelas imagens que eu vi nas principais agências de notícias e nas televisões e tudo mais, tudo me leva a crer que sim. Agora, bom, só as pesquisas vão realmente poder afirmar isso. Sim, e qual o momento mais bonito que você presenciou? O momento mais bonito na pandemia, bom, eu acho que foi ver a união dos povos de uma maneira geral, né? Ver o mundo inteiro parando e se preocupando, sabe? Nós nos Estados Unidos, preocupados com a Itália, e o povo de lá mandando vídeos, né? Quem estava preso em seus apartamentos, filmando as ruas vazias, aquilo tudo mais. Então, ficamos muito preocupados com o número de mortos, com o número de pessoas infectadas, pela falta de tratamento adequado que essas pessoas teriam, porque teriam um número muito grande de pessoas infectadas e um número insuficiente de hospitais e de leitos disponíveis para atender essa demanda. Eu acho que esse foi um momento bonito. Foi ver a preocupação de um povo com o outro, mesmo em meio àquela confusão. Será que foi um vírus feito pela China, produzido no laboratório? Não foi? Tinham esses questionamentos, ou tem esses questionamentos ainda, mas de uma maneira geral aconteceu essa bênção, eu acho, sabe, de um se preocupar com o outro. Ou será que a Dani tá bem? Deixa eu ligar para ela, deixa eu falar aqui com a minha avó no FaceTime, eu quero ver a minha avó, sabe, eu quero ver que ela está bem. Porque no corre-corre do dia a dia, às vezes você não fala com um monte de gente que você ama, e essa pandemia fez você parar e falar assim: opa, deixa eu dar um alôzinho aqui. Eu fiquei falando durante muitos dias seguidos com um amigo que eu adoro, que está lá em Londres, por exemplo, e eu não falava com ele há um tempão, e foi graças à pandemia que eu pude ver que ele está bem, que ele está feliz, e fiquei feliz com ele, dividimos as nossas histórias. Então esse foi um momento bonito no meio do caos que eu presenciei. Eliseu, muito obrigada por você ter tirado um tempinho para conversar comigo nesse momento em que Vida de Repórter está mais louca do que já é. Foi um prazer conversar contigo. Volte sempre, cuide-se e vamos nos falando. Beijo! Dani, beijo pra você, beijo pra toda a turma da TV Alerj, viu? Pra quem não sabe, eu fiz parte rapidamente, foram poucos meses, do time de jornalistas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e foi realmente enriquecedor para mim como profissional e mais ainda como ser humano. Dani, beijo para você mais uma vez, beijo para toda a equipe da TV Alerj e para toda a tua audiência. Fiquem com Deus e, por favor, se cuidem. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá!